Ah, meu produto tem queratina. Olha a composição. Eu já vi queratina líquida que não tem queratina na composição. Chama queratina líquida, mas não tem queratina na composição. O lado da frente do rótulo aceita qualquer coisa. O que você tem que aprender a olhar é o verso do rótulo. Olá, eu sou Felipe Restini, Grandmaster em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a se tornar um expert em lisos perfeitos, lisos 100% saudáveis, lisos sem amarelar os loiros, sem desbotar a coloração no mesmo dia das luzes ou da coloração. E tudo isso usando os produtos que você já tem aí no seu salão. E nesse vídeo é justamente sobre os produtos que você tem aí no seu salão que eu quero falar com você. Porque é quase certo que você tem aí no seu salão os produtos necessários para você fazer o liso perfeito. Mais do que isso, eu quero falar sobre os 5 ativos que garantem o liso perfeito. 5 ativos que você precisa ter aí. E você vai ver que provavelmente você já tem e que vão garantir que você entregue o liso perfeito para suas clientes. Isso começa lá em 2002, mais ou menos. 2001, 2002, 2003, por aí. Na época, né, a gente tinha um salão no shopping em Ribeirão Preto. E foi onde eu comecei a trabalhar. Olha que interessante, né? Eu queria fazer alguma coisa e tinha salão no shopping. Falei, mãe, arruma um trem para mim lá que eu quero ganhar meu dinheirinho para poder sair no final de semana. Me arruma um emprego lá em alguma loja do shopping. Ela virou para mim e falou assim, Felipe, tá precisando de auxiliar lá no salão. Né? A gente já tinha esse salão, tava lá de auxiliar lá no salão. Você não quer ir lá trabalhar de auxiliar, aprender e tal? Sabe quando você fala, eu fiz essa cara aqui. Eu não queria ser cabeleireiro no começo, né? Era molecão, 16 anos de idade, 15 na verdade eu tinha. E, cara, não queria, só queria ganhar meu dinheirinho, ainda tinha preconceito. E aí, tinha o preconceito, né? Que nós cabeleireiros, sofremos preconceito. Cabeleireiros, cabeleireiras, né? Nossa profissão ainda é vista por outros como uma profissão diminuída, digamos assim. E é por isso que eu tô aqui fazendo lives, tenho esse canal aqui que eu falo com vocês, que eu passo conteúdo, por quê? Porque eu quero que nós somos profissionais como qualquer advogado, médico, dentista, qualquer um dessas profissões. A gente precisa conquistar esse respeito dessa nossa profissão. Mas, enfim, isso é um outro assunto. O que eu ia dizer é que eu comecei, e aí eu comecei a gostar dessa parada de ser cabeleireiro, comecei a ir em cursos, a fazer algumas coisas, e, eu queria acelerar a minha carreira, né? E aí a primeira coisa que eu fui fazer, eu percebi, naquela época, né, não tinha tratamento capilar, era banho de creme. Quem já fez banho de creme? Banho de creme. Então era banho de creme daqui, banho de creme para lá. Eu lembro que tinha um tratamento, né, um banho de creme que minha mãe sempre indicava, ela comandava esse salão nosso do shopping, que ela falava, Chess com Power. Chess era o nome de um creme, Power era o nome de uma ampola, e Chess com Power era o que dominava na parada. Então, eu quero fazer um banho de creme Chess com Power. E aí, o que rolou nessa época? Eu falei, cara, esse negócio de banho de creme e tratamento capilar é uma coisa que ninguém explora, né? É um negócio que não fatura muito e tal, mas, pô, vamos lá. Eu sempre falo que a matéria que eu mais gostava na escola era ciências. Que, cara, você transformava as coisas, era uma coisa muito interessante para mim, né? Transformar as coisas, transformar isso naquilo, aquilo naquilo outro, e as coisas enfim, eu gostava muito dessa parada. Então, desde o começo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o cabelo. Do que o cabelo é formado, como que funcionam as químicas de cabelo, como que é possível clarear, como que é possível mudar a cor, como que é possível mudar a forma do cabelo. Eu comecei a estudar essa parada. Na mesma época, eu não sei ao certo, né, não está claro na minha cabeça o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se eu comecei a estudar e por isso me interessei por uma das primeiras linhas de tratamento completa que chegou lá no salão, ou se chegou essa linha e por isso eu comecei a estudar mais cabelo, enfim. Mas o fato é que chegou uma linha de tratamentos lá da Alemanha. Bicho, essa linha tinha, eu acho que mais de 100 produtos diferentes, uma linha só de tratamento capilar. Não tinha muito essa parada aqui, né? No Brasil não tinha essa preocupação, não tinha nada disso. E aí, o que rolou? Eu vi, era bonito e eu queria saber mais sobre aquela parada. E assim, 100 produtos, mas linhas, né? Por exemplo, só para couro cabeludo tinha 4 linhas. Para couro cabeludo. Para fio de cabelo tinha acho que umas 8 linhas diferentes de produto. Linha que eu falo shampoo, condicionador, máscara e leave-in. Tinha uns 8 kitzinhos desse
Porque uma para cada coisa, um para cabelo isso, outro para cabelo aquilo, outro para cabelo aquilo outro, outro para cabelo aquilo outro. E isso era o começo dessa difusão, né, dessas linhas de tratamento capilar mesmo. E eu fui estudar, e estudei pra caramba. Fiz o curso da marca, fiz o curso sem marca, fui atrás de artigo científico em tudo que era lugar, até que 10 anos depois de tanto estudo, eu lancei o meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, que foi aclamado pela crítica especializada, foi inclusive usado como leitura obrigatória e recomendada em algumas universidades brasileiras, o livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, que eu reúno esses 10 primeiros anos de estudos e pesquisas que eu fiz na minha profissão, na nossa profissão de cabeleireiro, na minha carreira. Quando a gente foi fazer liso perfeito, e que eu fui desenvolver o método Lisos 2.0, né, depois de muito estudar e conseguir chegar numa metodologia que permite que qualquer cabeleireiro entregue o liso perfeito com o produto que já tem no salão, eu me deparei com essa história. Porque haviam passado mais de uma década, né, quase 20 anos que eu me especializei nessas primeiras linhas de tratamento, e você deve imaginar o que aconteceu nesses últimos 20 anos aí, né? Cada vez mais kits e linhas de tratamento, cada hora para uma coisinha específicazinha. E eu me deparei com uma realidade dentro do liso perfeito que é a seguinte: eu cheguei à conclusão, e isso foi amplamente testado em milhares e milhares de cabelos, que a gente não precisa de mais do que 5 ativos para que a gente consiga fazer o liso perfeito. 5 ativos de tratamento que, usados do jeito certo, na hora certa, na quantidade certa, no processo do alisamento, da progressiva, a gente consegue fazer o liso perfeito. Então, o que acontece? Começou a ser difundido muita coisa, né? Então, olha só o tanto de tipo de tratamento que tem. Tem reconstrução, restauração, nutrição, hidratação, reposição de carbono, cauterização a frio. Então, você vai contando aí, tem 1 zilhão de tratamentos capilares. E a realidade é muito mais simples do que pintam por aí. Do mesmo jeito que eu falo para você que progressiva, ácida, orgânica, botox, selagem, escova isso, escova aquilo outro. É tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo o mesmo componente, o mesmo ativo. É o mesmo ativo. Sempre que você pega um alisamento, um selante, uma selagem, um alisamento que tem um pH ácido, é sempre a mesma coisa. É o mesmo jeito de agir, é a mesma coisa que ele faz no cabelo, é o mesmo resultado que você consegue ter. Então não importa se tem botox, selagem, ácido orgânico, formol, sem formol, tudo isso aí age da mesma maneira no fio e faz com que você consiga o resultado da mesma maneira. A mesma coisa acontece com os produtos de tratamento capilar. Por exemplo, se você pega reconstrução, restauração, cauterização, tudo usa o mesmo tipo de ativo, que é tudo para reconstruir. E eu cheguei numa simplificação desses 5 ativos, que são os 5 ativos mestre que você precisa ter para fazer o liso perfeito. Só que para você entender isso, você precisa entender por que a gente usa tratamento capilar. E aqui eu vou falar um pouquinho com você, sobre o cronograma capilar. Vou falar com você sobre necessidade do cabelo, para finalmente você entender por que esses 5 ativos são os ativos que você precisa e nada além disso para você fazer o liso perfeito. Primeira coisa, vamos entender para que serve tratamento capilar, produtos de tratamento capilar. Quando a gente faz qualquer coisa no cabelo, seja você colocar calor no cabelo, seja você pentear o cabelo, seja você fazer uma química no cabelo, tudo isso que a gente manuseia o cabelo tem um certo grau de agressão. Até lavar o cabelo pode ser agressivo para o cabelo. Porque o cabelo é essa estrutura muito frágil. Apesar dela ser muito forte, pela finura que ela tem, ela é muito forte, né? Mas ela é muito delicada quando você pensa na sua mão, na química que é feita e tudo mais. Então o tratamento capilar, ele veio para fazer uma reposição de algo que o cabelo está necessitado, algo que o cabelo perdeu, para trazer de volta o que eu chamo dos 3 R's. O cabelo, nesse processo de excesso de calor, excesso de química, excesso de puxão, excesso de manuseio, esfregação e etc., ele vai perdendo massa de cabelo, ele vai perdendo literalmente pedaços dele pelo caminho, digamos assim. E isso influencia diretamente nos 3 R's, que são 3 características do cabelo extremamente importantes, que é a resistência dele, ou seja, o quanto ele consegue resistir, quanto ele consegue aguentar de calor, o quanto ele consegue aguentar de puxão, o quanto ele consegue aguentar de reação química antes que ele se desmanche, antes que ele vire pó, antes que ele, enfim, vire aquela
Michórdia, né? Então, resistência. Outro ponto é a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a elasticidade ideal. Se o cabelo tem zero elasticidade, ele é um cabelo que ele fica mais fácil de quebrar, porque você bate nele, ele já quebra. É como se fosse um espaguete cru. Você encostou no espaguete cru, deixou ele cair no chão, ele quebra inteiro. Por quê? Porque ele não tem elasticidade nenhuma. E ao passo que se ele fica elástico demais, ele vira um cabelo que a gente chama de cabelo elástico, de cabelo empapado. Tem até uma aluna minha que fala que o cabelo vira doce de leite, ficou parecendo um doce de leite, assim, que ele desmanchou. Que é a mesma coisa, se você bota o espaguete para cozinhar demais, ele empapa, ele vira aquela papa, vira aquela pasta, você nem consegue comer, não consegue pegar, ele desmancha. Só que quando você cozinha o espaguete do jeito certo, ele fica na elasticidade certa, eles ficam do jeito que, como os italianos dizem, al dente, que é o ponto certo de você comer o espaguete. Assim como o espaguete, o cabelo tem o seu ponto ideal de elasticidade, que é chamado de resiliência, o segundo R. Porque quando o cabelo está fora da sua resiliência ideal, fora da sua elasticidade ideal, se ele está muito elástico, ele vai ter nenhuma resistência. E ele vai acabar diminuindo a sua resistência, ele vai quebrar muito fácil. A mesma coisa também acontece com uma parada que chama reatividade, que é o poder do cabelo de reagir. Se você está doente, você não consegue fazer nada direito, não é verdade? Você está doente, está com um gripão lá, aquela coisa. Você está doente, você está com o corpo mole, dor no corpo, você não consegue trabalhar do mesmo jeito, você não consegue fazer as coisas que você faz normalmente, você não consegue fazer no mesmo tempo, você demora mais, você não consegue fazer direito, você derruba o copo da mesa quando você vai beber água. Então, quando você está saudável, o que acontece? Você é uhul, vamos lá, pá, faz escova aqui, faz um corte ali, faz alguma coisa colar, eu quase derrubei a televisão e vamos que vamos. Por quê? Porque você está com a sua resistência, resiliência e reatividade em dia. Sua reatividade, seu poder de reação a alguma coisa está perfeito. A mesma coisa acontece com o cabelo. Porque se o poder de reatividade do cabelo está baixo, se o cabelo não está na sua saúde ideal, ele não reage bem à progressiva, ou seja, ele não alisa, ele não consegue fazer a reação química que precisa acontecer direito e ele não alisa. Então é de extrema importância a gente ter saúde do cabelo em dia. E as químicas, o que eu estava falando, né? As químicas, o calor, a ação mecânica, que é o puxão, é o esfregaço, o que acontece? Diminui a resistência do fio, porque ele vai perdendo massa. Muda a resiliência do cabelo, deixando ele mais elástico, geralmente, principalmente com químicas. E com isso, acaba com a reatividade do cabelo. E a reatividade inclui até também a capacidade do cabelo ser tratado. Então, tudo isso aqui, ó, é influenciado diretamente pela saúde do cabelo, pela massa do cabelo, se está tudo em dia, se a estrutura tá bem feita, e pelo pH também, né, que é uma outra questão bastante importante quando a gente vai falar em cabelo. Aí o que acontece? Dependendo de como está esse cabelo, se ele está, por exemplo, ressecado, mas não está quebrando, ele tem uma necessidade ali. Ele tem uma necessidade de certos ativos, certas substâncias, para que ele se recupere desse ressecamento, para que você consiga tirar esse frizz que fica, aquela opacidade que fica, para ele ir para o campo do saudável. Se ele está quebrando, a necessidade é outra. Se ele está com resíduo MHD, a necessidade é outra. Então, cada grau de saúde que o cabelo tem, ele tem uma necessidade diferente. Se o cabelo está ressecado, ele precisa de uma certa coisa. Por exemplo, se você está com sede, você precisa ter água. Se você está com sede, não adianta eu te servir um banquete. Você não vai nem conseguir comer, porque você está com sede. Agora, se você está com fome, eu posso te entregar um caminhão pipa. Sabe o que é caminhão pipa? Aqueles caminhão tamborzão de água? Posso te pôr um caminhão pipa na frente. Se você tá com fome, você não vai tomar água. A água não vai adiantar para você. Do mesmo jeito que quando você vai no médico e você tá com uma infecção de garganta, o que ele provavelmente vai te dar? Ele vai te dar um remédio para infecção de garganta, um antibiótico, sei lá. Se você vai no médico com a unha do pé, o dedão do pé com a unha encravada, ele vai te dar o quê? Um remédio para unha encravada. Se você tá com enxaqueca, ele vai te dar o quê? Um remédio para enxaqueca. Onde que eu quero chegar com isso? De uns tempos para cá, criaram o tal do cronograma capilar. E você sabe de onde que veio o cronograma capilar? Olha só, veio da nossa ignorância, da ignorância nossa, de nós profissionais cabeleireiros. Por quê? Como veio o advento da internet, YouTube, Facebook, e aí o que aconteceu? Começaram a aparecer, e os blogs, né? Começaram a aparecer blogueiras. Nada contra as blogueiras, mas tem algumas blogueiras
que falaram, cara, eu quero ter meu cabelo bonito, eu quero ter meu cabelo saudável, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e agora eu montei um canal aqui no YouTube, montei um blog, vou falar sobre isso, isso é o que eu gosto, e sabe o que acontece? Por que a culpa é nossa? Porque essas blogueiras, elas foram em salões, elas buscaram profissionais para resolver o problema delas, para deixar o cabelo delas liso, para deixar o cabelo delas saudável, e ela não conseguiu o resultado que ela queria. Porque eu vejo muito o cabeleireiro falar para mim, Felipe, mas eu não faço tratamento nas minhas clientes porque as minhas clientes não querem fazer tratamento, elas não querem pagar para fazer tratamento. Na verdade, o que é a questão? Você é que não mostra a oportunidade que a sua cliente tem se ela fizer o tratamento. Muitas vezes a cliente chega querendo o tratamento e o que alguns cabeleireiros fazem? Oferecem uma selagem, que é química. Então, criaram um cronograma capilar. Essas blogueiras, na necessidade de criar alguma coisa para o cabelo delas, foram lá e criaram o cronograma capilar. O que é o cronograma capilar? Originalmente, uma blogueira foi lá e falou, bom, eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que o meu cabelo precisa, eu vou dar tudo para ele. Então ele falou, na segunda-feira eu vou fazer nutrição, na terça-feira eu vou fazer hidratação, na quarta-feira eu vou fazer na quinta-feira. Agora eu volto no exemplo do médico. Você chega com dor de garganta lá, fala, médico, eu tô com dor de garganta. Aí o médico fala assim, dor de garganta? Tá comigo. Sabe o que você vai fazer? Na segunda-feira você vai tomar um remédio para unha encravada, na terça-feira você vai tomar um remédio para dor de cabeça, para enxaqueca. Na quarta-feira, você vai passar essa pomada aqui na perna. E aí na quinta-feira você vai tomar um remédio para dor de garganta, você vai tomar um antibiótico de dor de garganta. Na sexta, você percebe que cada dia ele tá te dando uma coisa que não vai resolver o seu problema de dor de garganta. Só lá na quinta-feira ele dá um certo. Aí são 6 errados para um certo na semana. 7 dias na semana, 6 coisas que o cabelo não tá precisando, para uma coisa que o cabelo está precisando. É isso que acontece, você faz reconstrução, isso. Uma vez por semana você acertou. Claro, você deu tudo, pô. Só que o que acontece? É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas isso é profissional? Não. Isso é coisa de blogueira. Nada contra as blogueiras, tá tudo bem ela falar com outras pessoas, mas nós profissionais, o cabeleireiro acabou pegando isso como sendo o certo a se fazer. De uma cliente. Não faz sentido, né, galera? Então, o que rola? Do mesmo jeito que se você tem dor de garganta, o médico vai te dar para você tomar lá não sei quantos dias seguidos o mesmo remédio para curar a sua dor de garganta, quando chega um cabelo com uma necessidade específica, você vai usar a mesma coisa até que ele mude a necessidade dele. Até você tratar aquilo que o cabelo precisa ser tratado. Por isso que cronograma capilar, não rola. E tem até curso de cronograma capilar hoje em dia. Mas não funciona tão bem quanto se você trata a necessidade que o cabelo tem. E eu cheguei num ponto de entender quais são as principais necessidades do cabelo. E elas são poucas, principalmente quando a gente fala em construir o liso perfeito. Muitos falam hidratação, nutrição, reconstrução, restauração. Só que eu separo isso em 2 grandes grupos, que ficam muito mais fácil pra gente. Geralmente o cabelo ele precisa ou de reconstrução, ou ele precisa de nutrição. São as 2 coisas. Reconstrução ou nutrição. Por quê? Porque ou ele perde lubrificação, basicamente nutrição, quando a gente fala em nutrição de cabelo, que não tem nada a ver com nutrição, né? Tem gente que fala, mas cabelo não come, cabelo não... Claro que não. Nutrição é só um termo. Nutrição é o quê? É basicamente reposição de lipídios. E reconstrução é reposição de proteína. Não sei se você sabe, mas o cabelo é formado por mais de 80% de queratina. O que o cabelo geralmente mais precisa é queratina. Existe até aquela história, meu Deus, o cabelo deu excesso de queratina. Galera, excesso de queratina não existe. Se você acredita nesse mito do excesso de queratina, você está perdendo muito. Por quê? Porque excesso de queratina não existe. Já imaginou se existisse excesso de queratina? A hora que o cabelo tivesse emborrachado, era só dar um excesso de queratina nele que ele voltava. Porque o que ele está perdendo, o que a gente está destruindo do cabelo é justamente a queratina. Então não tem como ter excesso de queratina, sabe? Nosso corpo é formado por 80% de água, não existe overdose de água. Existe gente que fica desidratada, mas excesso de água, nossa, fulano tá doente porque bebeu muita água. Já viu alguém que teve problema porque bebeu muita água? Então como que o cabelo pode ficar com problema se ele recebe o que ele mais é? Recebe o que ele é? Que ele é queratina, basicamente. E a nutrição é o que vai dar a lubrificação, é o que liga os pontos, digamos assim, né? Ele gruda ali Não é bem isso, tá? Mas só para ficar mais fácil da gente entender, é como se ele fosse o responsável por manter ali o fio nutrido com
com a lubrificação necessária que ele precisa. Dito isso, quais são então esses 5 ativos? Os 5 ativos são a nossa parada. Mas, Felipe, se são 2 necessidades principais, por que são 5 ativos? É aí que você vai entender a parada. Ó. Ativo número 1, a gente precisa de um shampoo. Esse ativo é chamado sulfato. O sulfato é o jeito comum de dizer, mas se você olhar, a maioria dos shampoos que você tem aí vai ter como um dos primeiros componentes o lauril éter sulfato de sódio. Esse sulfato, ele é o quê? Ele é responsável por limpeza. Ele tem também em outros produtos que também tem a função de limpar as coisas, tá? Ele é um desengordurante, ele é o que vai tirar a gordura excessiva, vai desprender a sujeira do cabelo e do couro cabeludo. Felipe, mas eu já ouvi falar que sulfato é ruim, que sulfato é péssimo, que sulfato agride. Realmente, o sulfato agride, mas bucha vegetal também agride a sua pele. Só que às vezes quando você se machuca, a primeira coisa que vai fazer no hospital, se você fez um machucado assim, é passar uma bucha lá no teu machucado, para quê? Para tirar umas paradas que pode te infeccionar, que pode dar um problema ainda maior. No nosso caso, a gente usa sulfato por quê? Porque existem alguns componentes e alguns produtos, que são os derivados de petróleo, e também os metais halogênicos, que a gente precisa fazer a retirada da sujeira para a gente conseguir chegar nesses outros resíduos e retirá-los depois, com o que eu chamo de detox quelante. Então o sulfato, tem uma frase muito interessante do Dr. Lair Ribeiro, e ele fala o seguinte, ó, ele é um grande palestrante brasileiro, tem umas paradas muito massa dele, e ele fala o seguinte, ó, uma faca é uma faca. Você pode usar a faca para passar manteiga no pão, tem gente que usa a faca para matar outra pessoa. A faca em si, ela é boa ou ruim? Ela é boa se você usar para o bem. Ela é ruim se você usar para o mal. O sulfato é a mesma coisa. Se você sabe quando usar, como usar e por que usar, principalmente, o sulfato vai te ajudar. Se você usa ele de modo excessivo, por exemplo, tem gente que gosta de ficar lavando o cabelo da cliente, ou até clientes que gostam de lavar o próprio cabelo, com shampoo anti-resíduo ou limpeza profunda toda semana, toda hora. Vai agredir? Vai! Da onde que veio esse negócio de que sulfato é ruim? Veio de um movimento que começou nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, que é o chamado movimento do Low Poo. Já ouviu falar de Low Poo? Low Poo é um conceito, uma metodologia para lidar com cabelos cacheados, para você ter o cabelo cacheado mais bonito, mais definido e tudo mais. Então essa americana foi lá e descobriu que o sulfato no cabelo cacheado, se você usa o sulfato com muita constância, você acaba provocando uma agressão no cabelo cacheado, que o cabelo cacheado, não sei se você sabe, mas ele tem uma estrutura irregular, então ele tem pontos que ele é mais sensível do que o cabelo liso. E esse sulfato acabava, com essa agressão diária, acabava deixando o cacho menos definido, deixando o cacho mais feio, não tão bonito. E aí ela criou o Low Poo, que não usa sulfato, mas por não usar sulfato, existe uma série de regras que precisam ser seguidas, uma série de ativos que não pode ter em produto nenhum que a pessoa usa, porque o shampoo que não tem sulfato, ele não tem o poder limpante para tirar alguns tipos de substâncias do cabelo. Para nós que vamos fazer o liso perfeito, nós precisamos do sulfato. E o sulfato, ele tá no shampoo. Shampoo anti-resíduo de limpeza profunda tem sulfato. Se não tiver sulfato, pelo menos por enquanto, até que não se crie nenhum ativo mais avançado, ele não vai promover a mesma limpeza, não vai fazer uma limpeza profunda e nem vai tirar resíduo. O segundo ativo é o que eu chamo de quelante. Pouco conhecido ainda. Quem começou a falar de ativo quelante, né? Fui eu aí há alguns anos atrás. Agora sim, tem algumas marcas começando a falar nisso, enquanto a galera do método liso 2.0 já usa quelante há anos já. O que é o quelante? O quelante é aquele que retira os resíduos metálicos e halogênios do cabelo, porque o shampoo, mesmo com sulfato, não consegue tirar esses resíduos específicos. Então a gente usa o quelante, que é uma substância que consegue se ligar ao metal e halogênio, e com isso a gente consegue tirar ele do cabelo, porque esses resíduos eles ficam ligados quimicamente ao cabelo. Então o quelante, onde que o quelante está? Vinagre. O que eu falei, os produtos que você tem no seu salão. Shampoo, você tem, não tem? Você tem shampoo anti-resíduos se você faz progressivo. Vinagre, pode até ser que você não tenha no teu salão, mas é muito possível que você tenha na sua casa. E mesmo que você não tenha, o vinagre ele custa muito barato. Você pode adquirir isso aqui. Tem quelante industrializado? Tem. Tem alguns quelantes industrializados, que geralmente são muito mais caros, alguns funcionam muito bem, mas o que você precisa é ter um quelante. Industrializado, vinagre, tá tudo bem. Por quê? Porque aí você vai tirar os resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo. E o terceiro ativo que você precisa ter? Acidificante. Lembra que eu falei que o cabelo, os 3 R's do cabelo,
para ele ter a melhor resistência, a melhor resiliência, a melhor reatividade possível, ele precisa estar saudável e tem a ver também com o pH, que você precisa sempre colocar substâncias mais próximas do pH ideal do cabelo para ele ter o máximo de reatividade. Pois é, o acidificante é o que vai manter sempre o cabelo, seu pH ideal, colocar o cabelo num meio de pH ideal. E esse acidificante é o quê? Qualquer produto de tratamento, ou seja, ele não pode ter ativos reativos, que eu chamo, ele não pode ser uma progressiva, ele não pode ser uma selagem, não pode ser um botox, ele não pode ser, por exemplo, né, muita gente me fala, Felipe, eu posso usar neutralizante como acidificante? Depende, porque tem alguns neutralizantes que têm um ativo reativo lá, que é o peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? É água oxigenada. A água oxigenada tem um pH suficiente para ser acidificante? Tem, mas como ele tem uma reação com o cabelo, você não pode usar ele como acidificante, senão você vai oxidar o cabelo. Então ele precisa ser um produto de tratamento com o pH menor do que 3,5, menor do que 3,5. Adivinha o que tem esse pH aqui? E que é um produto de tratamento cientificamente comprovado? Vinagre. Então são dois ativos que estão no mesmo produto? São. Tá tudo bem. Por que você botou separado então, Felipe? Porque há quem queira usar os tratamentos industrializados de qualquer jeito. E tá tudo bem. Quarto, aí você precisa de um ativo de nutrição e de ativo de reconstrução. Então vamos lá, como que vem esse sulfato no seu produto? Lá no rótulo. Então aqui, ó, eu tenho uma parada que eu vou tentar não mostrar aqui o nome para não causar a síndrome do produto milagroso em você, mas aqui, ó, no verso do rótulo dos seus produtos de tratamento, você tem lá, ó, aqui, por exemplo, uma propaganda, depois uma propaganda assim dizendo que o produto é isso, o produto é aquilo, depois tem modo de usar, depois tem precauções, manter fora do alcance de criança, essas coisas, depois tem composição. É ali na composição que você vai olhar o que é que tem, o que esse produto tem de componente, de ativo. E aí ali, ó, o sulfato, você geralmente vai ver ele alguma coisa sulfate, porque ele é sulfato de alguma coisa, então sulfate. Tem outros jeitos também que vem escrito ali, mas é basicamente isso daí. O quelante você vai ver sempre, né? Ó, o que é um quelante? Ou ele vai ser o ácido acético, tomando cuidado para saber que ele precisa ter em grande quantidade. Como que eu sei se um ativo tem mais quantidade ou menos quantidade, Felipe? Exatamente o quanto tem, a gente não vai saber, até porque isso é protegido pela lei de patentes. Isso é uma patente da empresa, a gente não tem como saber exatamente quanto tem de cada componente. Mas uma coisa eles são obrigados a fazer. Eles são obrigados a colocar a composição em ordem do que tem mais para o que tem menos. Então, o primeiro ativo que você vê ali na composição é a coisa que mais tem naquele produto. Por exemplo, esse produto aqui, por um acaso, o primeiro componente é água. Água é água. Então, ele é a base de água, esse produto aqui. Depois vem os outros componentes. Então, para ele ser considerado um produto quelante, um produto acidificante, um produto de nutrição ou de reconstrução, seus ativos precisam estar entre os primeiros ativos da composição, porque assim mostra que ele tem uma concentração mais alta. Então o quelante ele pode ser ácido acético e tem também os EDTAs, que é o disódio, trissódio e o tetrassódio EDTA. EDTA pode ser considerado um quelante? Sim, só que você tem que tomar cuidado, porque o EDTA, ele também é usado como um tipo de conservante. Ele é usado para... Você abre uma máscara, por exemplo, né, ou um shampoo. Isso tem contato com o ar. O que acontece? Começa a acontecer uma oxidação, começa a acontecer uma contaminação daquele produto. E aí, ó, para esse produto demorar mais para ser contaminado e durar mais, né, não estragar tão rápido, o EDTA ele serve também para ir repelindo, digamos assim, essa contaminação. Então você vai ver aí um monte de produto teu tem EDTA. Só que ele é um quelante? Não, porque ele não tem a quantidade suficiente de EDTA para ser considerado um quelante. E o acidificante, o que ele precisa ter? Ele precisa ter um ácido. Então, geralmente ele vem escrito como ácido. Qual ácido? Não pode ser ácido que tem propriedade alisante, porque não é todo ácido que alisa. Então ele pode ser o ácido acético? Pode. Ele pode ser ácido cítrico. Tem muitos acidificantes que usam ácido cítrico, que é o ácido, que é o mesmo ácido do limão, da laranja, etc. E então ele precisa ter algum ácido ali que não seja um ácido que tenha reação química com o cabelo. Ele precisa ter o pH baixo. Beleza, ó, mas na dúvida, manda o vinagrão lá que tá tudo certo. E nutrição? Um dos componentes de nutrição melhores, que tem uma melhor resultado, é uma parada que chama pantenol. Um agente muito bom de nutrição, inclusive usado muito
em produtos para pele. E reconstrução? O ativo pai de todos da reconstrução é a queratina. Geralmente ele vem assim, ó, queratin. Geralmente ele vem como hydrolyzed queratin. E ó, vou falar uma coisa, tá? Ah, meu produto tem queratina. Olha a composição. Eu já vi queratina líquida que não tem queratina na composição. Chama queratina líquida, mas não tem queratina na composição. O lado da frente do rótulo aceita qualquer coisa. O que você tem que aprender a olhar é o verso do rótulo. Então, ó, tem queratina, é considerado de reconstrução. São só esses? Não são. De nutrição, por exemplo, no método LISO 2.0 tem uma lista gigante, com mais de 30 ativos de nutrição que podem ser usados. E reconstrução também, tem uma lista com mais de 20 itens de reconstrução que podem ser usados. Todo tipo de proteína pode ser usado como reconstrução. O mais comum é a queratina hidrolisada, a hydrolyzed queratin. De nutrição, o que eu mais gosto, que eu acho que é o melhor, assim, ativo, né? O ativo que mais gera resultado é o pantenol, mas aqui também na nutrição, ó, tem vários óleos vegetais que podem ser considerados ativos de nutrição. Toma cuidado, porque não são todos os óleos vegetais, são alguns. Quer ver um exemplo que ficou muito famoso há uns anos atrás, ainda muita gente usa? Tal do karité, né? Manteiga de karité. Só que a manteiga de karité é um ativo mais antigo, a não ser que ele tenha um processamento mais moderno, ele não vai ter uma ação tão profunda no cabelo, não vai ter um resultado tão bom quanto outros ativos, tá? Então, quando você tem esses 5 ativos aqui, ó, e você tem isso no seu salão, acabou. Então, o que você precisa para fazer um liso perfeito em termos de produto? Você precisa de um shampoo de limpeza profunda, precisa de vinagre, precisa de um shampoo e uma máscara de nutrição e um shampoo e uma máscara de reconstrução. Pronto, seu kit para tocar em frente, recuperar qualquer cabelo e conseguir fazer o liso perfeito, mesmo em cabelos muito danificados, ressecados e com vários problemas, já está montado. Esse é o seu kit de produtos que você precisa. E claro, da sua progressiva, que pode ser ácida, pode ser orgânica, pode ser botox, pode ser selagem, pode ser escova de tanino, escova disso, escova daquilo, pode ser qualquer um. Felipe, e a cauterização? A cauterização é uma faca de 2 gumes, né? A cauterização, ela até usa ativos de reconstrução, mas ela usa um calor excessivo para ser feito. O que acontece? É o morde e assopra. Então você coloca o ativo certo e mete calor lá para quê? Para destruir o que você acabou de reconstruir. Então, cauterização não faz o menor sentido. Não é verdade que precisa do calor da chapa para a parada grudar ali. Não é verdade. Precisa usar sem esse calor. Esse calor só vai destruir mais ainda o cabelo. Ué, se fazendo progressivo a gente fala que tem que usar no máximo 3, 4 passadas, lá no método LISO 2.0, por que a gente vai fazer tratamento que usa calor? Não tem a menor necessidade, além do que você agride muito isso. Felipe, e reposição de carbono? Sabe o que tem carbono? Formol. Sabe o que tem carbono? Ácido glioxílico. Sabe o que tem carbono? Queratina tem carbono. Carbono está em tudo. Então, reposição de carbono é um nome lindinho, bonitinho, querendo confundir nós cabeleireiros. Nossa, reposição de carbono, porque o cabelo precisa de carbono. Claro, ele é feito de carbono. Assim como toda a queratina, como toda a proteína, como tudo, praticamente, o que a gente coloca no cabelo tem carbono. Então, reposição de carbono é o quê? É qualquer coisa. Se você faz uma reconstrução, você está fazendo reposição de carbono. Se você está fazendo uma nutrição, você está fazendo tudo. Reposição de carbono é um nome bonitinho para vender mais produto e a gente cai. Por quê? Porque não tem esse aprofundamento de conhecimento que eu estou te passando aqui. Dito tudo isso, você não precisa de um caminhão de produto para fazer. Se você atende clientes, você tem uma linha de nutrição, você tem uma linha de reconstrução e vinagre você consegue fácil. E você tem um shampoo anti-resíduos, senão você não faria progressiva. E aí você precisa da tua progressiva. Acabou. Então, ó, 5 ativos que garantem o liso perfeito. Não é cronograma capilar, então esquece esse negócio de cronograma capilar. Isso daí é coisa de blogueira. Você não é blogueiro, não é blogueira, você é profissional, então você tem que aprender como profissional, tem que ir a fundo na parada. Tem que entender que o cabelo tem necessidade. E quando a gente vai direto na necessidade dele, o resultado é muito melhor. E falei sobre os 3 R's, resistência, resiliência e reatividade, que isso está diretamente relacionado com a saúde do cabelo e com o pH. E que é isso aqui cria a condição do cabelo passar pelo alisamento, mesmo ele estando danificado, mesmo ele estando
ressecado a hora que ele chega na sua cadeira. Se você domina isso daqui, você vai lá e trata. Muitas vezes chega um cabelo muito ressecado ou até quebrando na cadeira dos meus alunos e alunas do Método Liso 2.0 e eles no mesmo dia o cliente sentou com o cabelo ferrado, vai lá, faz o detox quelante, faz uma parada que eu chamo de recuperação prévia, que é usar o ativo certo para a necessidade que o cabelo daquela cliente tem, faz no mesmo dia essa recuperação prévia e faz a progressiva no mesmo dia e o cabelo sai mais saudável do que quando ele chegou no salão. Então você precisa ter isso daqui, acabou. Mais nada você precisa ter para fazer liso perfeito. É claro, depois você... Pô, é hora que você virar a águia dos lisos, faturar mais de 6 mil por mês, ser expert em lisos perfeitos, você pode ter 80 linhas lá para impressionar a tua cliente? Pode! Você pode ter 10 linhas de reconstrução diferentes? Pode! Sabe por quê? Porque o marketing das marcas, se funciona conosco, que somos profissionais, você acha que não vai funcionar com a nossa cliente? Vai! E aí a gente vai usar isso a nosso favor, para nós vendermos mais serviços e produtos para as nossas clientes. Mas não para a gente ser enganado, que a gente precisa ter um caminhão de produto no salão, a gente não precisa. Quando você tem o conhecimento por trás, você pode ter 10? Pode. Por quê? Porque muitas vezes a cliente vai escolher pelo cheiro. De tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e sucesso sempre. Valeu! Vamos que vamos! Olha só, se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha e não esquece de colocar sua dúvida aqui nos comentários que eu tô doido para fazer vídeos respondendo a sua dúvida. A minha missão é ajudar você, cabeleireiro, você, cabeleireira, a conseguir fazer o liso perfeito, o cabelo perfeito na sua cliente. Então eu tô em todas as redes. Se você tá me assistindo pelo YouTube, vai lá e se inscreve no canal e ativa a sinetinha para você receber notificações quando eu colocar vídeo novo por aqui. Se você tá me assistindo pelo Facebook, aperta na minha fotinho aqui em cima e curte a página para você também receber notificações. E se você está me assistindo pelo Instagram, também aperta aí na minha fotinha e me segue no Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso sempre e vamos que vamos!